Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fidelix. E é o seguinte, né? Nos últimos meses nós estamos vendo aí narradores esportivos que estão sendo desprestigiados, estão sendo substituídos. E olha, não é a primeira vez que isso acontece não. Eu vou explicar para vocês essa situação. Só peço para você mandar ver a sua inscrição no canal do Fábio Fidelix, é de graça, inscrever-se e também deixa seu likezão aí no vídeo, tá bom? Olha, então nos últimos tempos nós tivemos aí o Lucas Pereira, todo mundo se lembra, narrador da TV Record, que foi recontratado para narrar esse Paulistão 2024, mas no ano passado, em 2023, ele fez toda a competição e quando chegou às finais entre Palmeiras e Água Santa, ele foi substituído pelo Cléber Machado, que foi demitido da Rede Globo, e a Record fez aquela contratação. Tudo bem, comercialmente foi legal, vendeu, né, patrocínios, merchandise, foi uma jogada comercial muito interessante que a Record fez, mas o Lucas Pereira acabou sendo preterido, acabou sendo desprestigiado, né, naquele momento. Nós tivemos também, há poucos dias, eu diria, né, a demissão do Oliveira Andrade após 2 rodadas, né? Ele fez 2 jogos pela TV Record e foi demitido, e o Lucas Pereira acabou sendo recontratado para substituí-lo. Então foi uma situação também, eu sei que muita gente concorda, né? Tem gente que acha que a Record agiu de forma correta, que o Oliveira não estava narrando bem, mas eu acho que o que foi feito com, né, uma pessoa, com um profissional, né, como o Oliveira Andrade, com tanta história, Rede Globo, Bandeirantes, a própria Record, né, já teve uma outra passagem pela TV Record, acho que não merecia, né, passar por essa situação, esse constrangimento, né, de ser dispensado após 2 partidas narradas. Antes de falar do Galvão Bueno, que está aí na capa do vídeo, que também passou por uma situação desagradável, vou falar uma de rádio, que aconteceu com um excelente narrador, o Edemar Anuzek, que era o narrador número 2 da Jovem Pan nos anos 80, o José Silvério era o narrador principal da emissora, e aí, em 85, o Silvério acabou acertando a sua ida para a Rádio Bandeirantes. Só que acontece o quê? O Fiore Giliotti, na época, era o chefe de esportes da Rádio Bandeirantes. Ele foi para lá, fez alguns jogos importantes e tal, mas a coisa começou a mudar. O Fiore, como chefe, ele narrava os principais jogos, né? Então ele narrava os jogos no domingo, e o Silvério fazia os jogos de sábado, ele narrava os jogos de quarta-feira, o Silvério fazia os jogos na quinta-feira, até que o Silvério desistiu e acabou retornando para a Jovem Pan. Só que aconteceu o quê? O Edemar Anuzek, que era o número 2, assumiu a posição de narrador titular da Jovem Pan com a saída, né, com a ida do Silvério para Bandeirantes. E aí, a rádio não estava bem de audiência naquele momento. Com o Edemar Anuzek, a rádio melhorou muito, né, começou a brigar ali pelas primeiras posições, com a própria Rádio Bandeirantes, com Rádio Globo. E aí o Silvério volta, né, no mesmo ano de 1985, para fazer a final do Campeonato Paulista. Ou seja, o Edemar Anuzek fez todo o Campeonato Paulista, fez o primeiro jogo da final entre São Paulo e Portuguesa, e aí no segundo jogo decisivo, o Silvério voltou e já foi escalado para narrar, e o Edemar Anuzek ficou a ver navios, né? Acompanhou, se é que acompanhou a partida na sua casa, né? Acompanhou o jogo na sua casa. Não me lembro nem se teve transmissão ao vivo, aquela época era bem complicado, a TV às vezes não fazia decisões, se foi só no rádio, eu não sei nem se ele ouviu, se ele viu essa transmissão, mas o Silvério acabou reassumindo a posição, mas na final, né? Poderia se esperar, né? O ano de 86, o Silvério voltando e tal, mas não na partida final. Quer dizer, foi mais uma jogada de marketing também na Jovem Pan, Silvério voltou e tal, e já volta na decisão, São Paulo e Portuguesa, né? O São Paulo foi campeão naquele momento diante da Lusa. Então você vê que situação, né? Algumas situações bem desagradáveis, bem incômodas para narradores esportivos. E sobre o Galvão Bueno aconteceu em 1986. O que acontece? O Galvão Bueno foi contratado em 1981 pela Rede Globo para fazer Fórmula 1 e para ser o narrador número 2 do futebol, que o Luciano do Vale era o principal narrador da Rede Globo naquele momento. E aí, com a saída do Luciano para a TV Record, depois ele foi para Bandeirantes, logo após a Copa do Mundo da Espanha em 82, o Galvão assumiu o posto. Então ele passou a ser o titular da Rede Globo. E fez Copa América, fez amistosos da seleção, fez todas as eliminatórias. Naquela época era um triangular, né? Brasil, Bolívia e Paraguai. Eram partidas de ida e volta, mas era bem curtinha na eliminatória, mas o Galvão fez toda essa fase de eliminatórias da seleção brasileira. E aí, alguns meses antes da Copa do Mundo do México, em 86,
o Boni, né, o grande chefão da Rede Globo, que é pai desse Boninho aí, que é diretor hoje da Globo, do Big Brother, do BBB, né, o Boni pai, o José Bonifácio, o Boni pai, ele teve a ideia de trazer o Osmar Santos. Osmar Santos, que era um show na Rádio Globo, um narrador fantástico, revolucionário. Ele teve essa ideia, vou pegar o Osmar Santos, tirar da Rádio Globo e colocar na TV Globo para ser o narrador titular, para narrar os principais jogos, inclusive os jogos, claro, da seleção brasileira na Copa do México. E aí o Galvão, que fez, repito, né, desde 82, com a saída do Luciano, virou o titular da Rede Globo. Quando chegou o filé mignon, né, na hora de comer o bolo, né, a cerejinha do bolo, aí ficou com o Osmar Santos, ele voltou para a posição de narrador número 2 da emissora carioca. Ele até disse em entrevistas já ao Galvão que pensou naquele momento, né, tinha tomado a decisão de sair, né? Ele chegou nos diretores da Globo e falou, vou fazer essa Copa 86, mas com essa que aprontaram para mim essa sacanagem, eu vou sair da emissora, vou fazer a Copa, depois eu vou embora. Mas depois acabou sendo convencido, né, para sorte do Galvão, né, ele acabou entendendo a situação, aceitou, depois o Osmar acabou saindo e aí ele assumiu de vez a titularidade da Rede Globo, e todo mundo sabe da história do Galvão Bueno, até outro dia aí, até a Copa de 2022, era o número 1 da Globo. Então você vê que muitos locutores, essas são algumas histórias, né? Lucas Pereira, que aconteceu com o Oliveira Andrade, você vê o Edemar Nuzek na Rádio Jovem Pan de São Paulo, isso lá em 1985, e com o Galvão na Copa do Mundo no México em 1986. O que é desagradável, não? É desagradável. O Galvão naquela época, ele era já um bom narrador, sempre foi um bom narrador o Galvão, mas ele não tinha o renome, ele não tinha o prestígio que veio a ter, né, depois. Porque naquele momento, nos anos 80 ali, os grandes nomes da narração esportiva no Brasil eram o Luciano e o Silvio Luiz, né? A briga ali, a disputa, os prêmios, né? Troféu imprensa, era sempre essa disputa, Luciano do Vale, Silvio Luiz, Luciano do Vale pela vibração, pela emoção, Silvio Luiz pela irreverência, né? Pelos bordões, pela alegria, pela leveza da transmissão de futebol, revolucionou, né, o Silvio Luiz. Então eram esses dois que brigavam. Depois, acho que a partir ali, final dos anos 80, a partir da década de 90, quando o Galvão realmente assumiu a posição de número 1 da Rede Globo a partir da Copa de 90 na Itália, o Galvão começou a se destacar mais, e aí aumentou essa briga, né? Silvio, Luciano, Galvão. Mas naquele momento o Boni achou que seria interessante. Osmar Santos tinha a questão das diretas já, de 84, além de ser um grande narrador no rádio, mas era uma pessoa muito popular, né? Osmar Santos, ele ficou muito popular também com as questões políticas, né? Os movimentos políticos, como direta já, repito, em 1984. Então ele achou que... E não deu certo, né? A verdade é essa. Osmar Santos, excelente no rádio, mas na TV, pelo menos aquela Copa, ele não foi bem. Ele não foi bem. O Galvão chegou até a narrar um jogo, né? Que o Osmar teve um problema de saúde. Teve um jogo que o Galvão fez na primeira fase da Copa do Mundo, Brasil e Argélia, e narrou muito bem. Aquele jogo 1-0, gol do Careca, 1-0 para o Brasil. Não, o Galvão narrou legal. Foi uma injustiça que fizeram com o Galvão, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Teve até discussão dentro da Globo, porque o Boni queria Osmar Santos, o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, da Central Globo de Jornalismo, queria o Galvão. Então teve até essa confusão lá, mas enfim, o Galvão quase deixou a Rede Globo por causa deste fato. Mas são histórias do rádio, são histórias da televisão, né? Coisas que acontecem, né, nesse meio. Galera, é o seguinte, se gostou do vídeo, deixa seu likezão, beleza? Gostou do vídeo, manda seu like e faz a inscrição no canal. Inscrever-se, não paga nada, é de graça. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.